Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Também quero me referir aos fatos ocorridos ontem na Unicamp e também sobre a greve na cidade de São Paulo. Escutei a fala dos meus colegas dos partidos aqui do PT, do PSOL, PCdoB, falando apenas uma versão da história, que é um professor que entrou armado dentro da universidade e atacou um estudante. E cadê o resto da história? O vândalo não é só aquele que vai lá e picha as paredes do patrimônio público ou que quebra o patrimônio público. É também aquele que quebra a imagem da instituição, que vandaliza a história da Unicamp e toda a universidade brasileira, federal, estadual, que está repleto desses canalhas, vagabundos, pseudo-estudantes, que estão ali mamando no dinheiro público, porque são mantidos ali pelo pagador de impostos, e normalmente a classe mais pobre desse Brasil, que trabalha na informalidade, que ganha nem um salário mínimo, está bancando esses vagabundos militantes políticos que trabalham para sindicatos lá dentro da faculdade, que em vez de estudar, estão lá fazendo baderna. Eu participei em 2016, protestando contra a greve que teve lá na época, onde os baderneiros, recentemente condenados na justiça, vão pagar 30 mil em multas, porque vandalizaram ali uma aula junto a um professor que nem está mais na universidade, e que outro dia também vandalizaram a presença de um deputado estadual, que é meu amigo e colega do meu partido, que foi lá participar de um debate, foi impedido de falar de forma violenta. E eu falo por mim mesmo, que já fui agredido várias vezes na Unicamp por esses vândalos, esses safados que estão ali gastando o dinheiro público. E estão ali há mais de 5, 10 anos, são estudantes profissionais, pseudo-estudantes. Eu quero a expulsão também desses vagabundos, da mesma forma que vocês querem a expulsão, a exoneração do professor. Eu não vou defender o professor está errado. Não tem justificativa para alguém entrar armado na universidade. Mas falta o outro lado da história. Queremos a punição para os dois lados. Queremos uma sindicante, uma apuração rigorosa para esses vagabundos que, em vez de ir para a escola estudar, vão lá fazer baderna, impedir acesso de professores e alunos dentro de sala de aula. Eu escutei aqui os colegas falando de que eles estão defendendo o acesso à universidade. Que é isso, meu Deus do céu? Você defende acesso impedindo aula? Onde já se viu uma coisa dessas? Então, em 2016, eu também estive lá com dezenas de pessoas lutando pelo direito dos professores entrarem na sala de aula. E sim, a reitoria da Unicamp, em sua história, sempre passou pano, sempre fez vista grossa para essa militância ideológica marxista que milita não só na Unicamp, em todas as universidades públicas desse país, que fazem uma farra com o dinheiro público do pagador de impostos, usurpando da condição que deveriam ser de estudantes para cometer vandalismo e baderna dentro das universidades. A gente não pode admitir mais esse tipo de coisa. E aí vai falar que é contra a greve lá de São Paulo, que é greve contra o ponto, é greve contra isso, contra aquilo, e eles estão ali para estudar, não é para fazer greve. Como disse aqui o Nelson Rossi, antigamente você via funcionário fazer greve, professor, agora aluno? Que aluno? Isso aí não é aluno. Isso é um bando de safado, bandido, usando o dinheiro público, rasgando o dinheiro público na cara do contribuinte. Eu fico indignado, isso não é ódio, fala que aqui é discurso de ódio, fascista, direita extrema, esse discurso para a militância aplaudir, mas eu fico indignado com o dinheiro do cidadão que está sendo rasgado literalmente, mal usado, para atender vagabundo dentro da universidade, para atacar o terror. Então, essa militância fanática, xiita, marxista, ela mancha a história da Unicamp e de toda a universidade pública, desde sempre. E, lógico, a reitoria acaba fazendo vista grossa porque existe todo um staff ali, todo um aparelhamento dessas instituições por partidos de esquerda e sindicatos, historicamente, e eles não têm muito o que fazer. Mas nós vamos cobrar nesse sentido igual rigor, seja para o professor ou seja para esses vagabundos, para esses vândalos. Eu protocolei aqui, nobres colegas, eu quero a atenção de todos e o apoio para apoiar essa moção, ao reitor da universidade e ao governador de estado, para que sejam punidos exemplarmente esses pseudos estudantes, e tem que doer no bolso, tem que não só expulsar, porque se for suspender, isso aí é prêmio para eles, né? Você falar que vai suspender esses vagabundos é a mesma coisa que dar aposentadoria para juiz corrupto, com aposentadoria milionária. Os caras não gostam de estudar, você vai suspender eles de ter aula, eles vão aplaudir, eles vão dar risada. Então tem que expulsar, colocar gente no lugar deles que vai para estudar.
E tem que fazer o DCE pagar essa conta. Tem que ter uma multa milionária para esses vagabundos e o Diretório Central dos Estudantes tem que pagar essa conta. Para que nunca mais aconteça essa vergonha em qualquer universidade pública do nosso país. Então essa moção vai ser votada e eu quero o apoio de todos os colegas aqui para a gente cobrar igualmente, não só um lado, mas os dois lados da história, que os dois estão errados nessa história aí. Em relação à privatização da Sabesp e das linhas do metrô lá em São Paulo, eu quero chamar a atenção para o nosso prefeito Dário Saad, para copiar o exemplo do governador Tarcísio, que é do mesmo partido, que está fazendo esse belo trabalho de tentar privatizar a Sabesp e outras linhas do metrô, porque sabemos que além da ineficiência das estatais na mão de políticos, que vira um instrumento para negociatas políticas, cabidão de emprego, corrupção, tudo que a gente mais tem vergonha nesse país, é onde existem empresas públicas ali, sem entrar no mérito, lógico, dos que realmente tocam essas empresas. Muitas delas são até superavitárias, mas, superavitária ou não, ela serve de instrumento para negociatas e para corrupção e para todo tipo de mamata que existe na administração pública. Então, quanto mais qualquer governo, seja estadual, municipal, federal, se livrar de estatais, é menos corrupção nesse país, é menos dinheiro indo para o ralo, é menos negociata e um enfraquecimento da corrupção e do crime organizado nesse país. Então, uma vez aqui trazendo para Campinas, nós temos, por exemplo, o exemplo da IMA e da Sanasa, são duas empresas com perfil totalmente diferente. Eu já pedi da Sanasa para que seja aberto o capital da Sanasa, para que ela já é uma excelente empresa, mas ela pode ser muito melhor do que é e com custos muito menores, trazendo compliance para essa empresa, abrindo o capital dela. A prefeitura pode continuar sendo um acionista minoritário, mas quando a prefeitura tem o controle, a gente sabe que tem muita coisa errada e que não tem transparência. Então seria um grande passo para Campinas se o governo Dário Saad copiasse o exemplo do governo Tarcísio e lutasse pela abertura do capital da Sanasa, que no futuro até poderia virar uma privatização, mas tudo tem que ser feito com critérios dentro, estudando cada caso. A questão da IMA é outro problema. A IMA ela tem a sua parte vital e essencial para atender a administração pública, tem os seus servidores que cumprem com louvor o seu papel, mas tem o lado nefasto que a gente sempre fala aqui, que é o elefante branco, é o cabidão de emprego, é o apadrinhamento de amigos da administração, de partidos políticos. Então isso acaba atingindo o bolso do cidadão. Não é necessário que você tenha uma estrutura gigantesca e pesada como uma IMA, sendo que o que ela faz hoje pode ser absorvido dentro da própria administração municipal e economizando o bolso do pagador de impostos. Então, prefeito, copie o exemplo do seu nobre colega de partido, Tarcísio. Vamos dinamizar, simplificar e enxugar a administração pública e assim permitir o que a gente tanto sonha aqui para Campinas, que é diminuir o custo do IPTU e do ISS, porque enquanto o governo não cortar na carne, cortar custos, tudo se resume em pirotecnia. Não existe outra solução a não ser redução de gastos da máquina pública para a gente poder reduzir impostos. Obrigado, presidente.